quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras dos campos refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, quero amar-te, sempre mais, mais quero amar-te, sempre mais, mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero amar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves dos céus sempre para ti, as feras dos campos refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. É muito bom ver a chuva caindo sobre Brasília. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. A Bíblia diz em tudo dá graças, nós somos graças ao Senhor. Pela chuva, depois de tanto tempo, na nossa seca, o Senhor nos abençoa com essa chuva maravilhosa. Queremos saudar todos os que estão nos visitando, a irmã Joana, sua filha, a senhora que está ali, que está atendendo ali, gente cuidando dela. Nós somos graças ao Senhor por todas as bênçãos. Irmãos, vamos ficar em pé, nós vamos falar com o Senhor em sequência e estaremos fazendo a leitura bíblica. Pai de amor, nós agradecemos por tuas infinitas bênçãos, insondáveis, que são derramadas sobre nossas vidas. Você é Deus que ouve a nossa oração e atende o nosso clamor, segundo a tua vontade. Somos graças ao Pai pela chuva que cai sobre essa terra, sobre a chuva que cai sobre Brasília. Tanto tempo, Senhor, abençoando o agro, abençoando as famílias, pequenos produtores, grandes produtores, que vem, Deus, para trazer alimento até as nossas casas. Somos graças, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor e por estarmos mais uma vez na tua presença. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. O mestre que ensina com sabedoria, o ensino dos sábios é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. Se encontra em Provérbios. Deus diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e responderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o coração ao entendimento. Se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o acolhimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É divina, sábia e pura. Vamos cantar então, boa vida. Cristo amado, sei que não goza do mal, do meu mestre, sempre serás protetor, tu me guardas, dando-me paz de leal, eu contigo, sempre se visitou a igreja, Cristo e mestre, sei que contigo sou vencedor, dá-me graça, dá-me do teu poder redentor, e alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida de amor maternal, todo posso, tudo por ti, meu Senhor, deste mundo, sou vencedor afinal, Cristo e sei que contigo sou vencedor, dá-me graça, dá-me do teu poder, eu vou, não duvido, Cristo meu mestre de ti, creio em tua rica promessa, Jesus, não me deixes, nem me rejeites aqui, quero sempre ver tua voz e te luz, a igreja, Cristo, sei que contigo sou vencedor, dá-me graça, dá-me do teu poder redentor, oh que bênção, ter a certeza do bem, ter na vida, paz e perdão do Senhor, mãe alegre, os bênçãos atrás da lei, onde reina, Cristo Jesus e te amoga, Cristo, sei que contigo sou vencedor, dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. A gente pode sentar? Nós teremos à frente, logo depois que a gente cantar esse hino, um momento de oração. Mas nesse momento a gente quer chamar a irmã Joana vir aqui à frente.
ela trará uma palavra à igreja, as mulheres, em especial as mulheres da nossa igreja, para um evento que acontecerá aqui neste mês que vem, e ficou inclusive registrado em Assembleia, a igreja estará apoiando o evento para as mulheres cristãs em missão, ação. Vou passar para a Jônia. Boa noite, igreja. É com muita alegria que nós, da Associação Taguatinga e Adjacências, estamos fazendo uma atividade. Na verdade, é uma programação muito especial. E hoje eu vim aqui me reunir mais cedo com a irmã Rose e com a outra irmã, né, que era a irmã Antônia, que ela pode vir, que ela está com problema, né, de saúde. E nos reunimos também com a irmã Janaína, que está ali. E a gente vai falar em algumas coisas para essa programação que nós vamos realizar aqui. Só que vocês, da Ebenezer, vão nos receber. E nós estamos aqui muito alegres, estamos orando pela igreja, orando pelo pastor Saulo, orando pela irmã Rose, por cada irmão, por cada irmã que irá nos receber aqui no dia 28 de novembro, uma sexta-feira, às 19h30. Nesse dia, meus irmãos, eu quero convidar aqui que todos estejam aqui. Tragam vizinhos, tragam amigas, tragam parentes, mas venham estar conosco nesse dia. Estamos planejando com muito carinho, com muito amor, mas também com muito zelo, com muito temor, com muito cuidado, essa programação tão especial. Eu já quero antecipar para vocês como será isso. Nós teremos 3 minutos de programação, 3 momentos nessa programação. O primeiro momento, o mais importante, é o momento espiritual. Teremos um culto de gratidão a Deus, que já é uma grande festa, concordam? Um culto de gratidão a Deus pelos trabalhos realizados pelas mulheres batistas dessa região. No segundo momento, estaremos realizando, sabe o quê? A eleição da nova diretoria da associação. Então, estaremos aqui também elegendo quem vai dirigir os trabalhos da associação nos próximos 2 anos, ou seja, ano de 2026 e 2027. E continuando nesse clima, não só de gratidão, mas de nova direção sobre o cuidado. E principalmente sobre o governo de Deus, faremos uma grande festa, que é um momento de comunhão com todas as irmãs, né, da Ebenezer, mas também com todas as irmãs da Associação Taguatinga. É um momento de alegria, de dinâmica, de diversão. Teremos um momento de um lanche especial, de brincadeiras. Então, meus irmãos, estejam orando por essa programação. Estamos já orando por cada um de vocês e cremos que Deus já abençoou. Conto com vocês, conto com a presença, estou convidando com o maior carinho, em nome da diretoria da associação. Estaremos aqui reunidas, meus irmãos, com todas as mulheres das igrejas, não só de Taguatinga que vão estar aqui, mas de Ceilândia, de Samambaia, de Braslândia, de Águas Claras, de Aniqueias. Então, é uma grande festa, mas uma grande festa não para o ser humano, mas uma grande festa para Deus. Porque o nosso tema é florescendo para a glória de Deus. Então, toda a programação vai glorificar um único nome, o nome do Senhor. Obrigada pela oportunidade, irmã Rose. Esteja orando por nós, viu? Obrigada, Ebenezer, por nos receber no dia 28 de novembro. Amém. É divina, sabe, cura. Na semana aqui passada foi o dia do professor, dia 15, e hoje nós estamos abordando a palavra do Senhor, que nos ensina, nos fortalece, nos anima, nos cura, nos ajuda, nos dá ânimo, vigor para a gente prosseguir. E logo na sequência nós estaremos em um momento de oração. Amém, amados. Nós vamos cantar o hino 214. Ele fala da palavra de Deus. Tem um versículo aqui que diz: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quem não conhece, vamos ter a oportunidade de aprender agora. Amém? É divina, sábia e pura a palavra do Senhor, que corrige a vida impura do pedido pecador. Do Senhor a santidade, nesse livro posso achar fonte vida de verdade, os meus passos vêm guiar. São prudentes os conselhos do meu mestre e salvador, e contemplam como espelhos que sou mal, sou pecador, mas que o sol resplandecentes, os preceitos de Jesus iluminam nossas mentes com radiante e clara luz. Livro santo verdadeiro que me ensina o amor de Deus, é precioso companheiro na jornada para os céus, nele sempre meditando, quero Cristo obedecer, os pecados evitando, seus ensinos vou viver. Amém. Amém. Neste momento nós estaremos em oração, e um dos motivos que nós estamos colocando diante do Senhor é proteção na rua. As pessoas que estão chegando debaixo de chuva, dos seus carros ou andando, é perigoso, né? Tem seus riscos, então nós estaremos colocando também este motivo na presença do Senhor. Mas a programação com as mulheres aqui, que estaremos recebendo na Associação Taguatinga e Adjacências, por missões nacionais, missões mundiais, pelas nossas convenções. E se você tem pedido ao Senhor também, que você se coloque em pé neste momento para a gente colocar diante do Senhor o seu pedido. Irmã Janaína. Oremos. Amado Deus, bondoso Pai, graças nós somos a Ti, Senhor Jesus, por toda a misericórdia e amor que você derrama sobre as nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, Pai, por ser o Deus de nossas vidas. Nós queremos Te agradecer, meu Pai, por toda a Tua benevolência para conosco. Apesar de pobres, pecadores, assim mesmo o Senhor nos ama e ouve as nossas petições. Nós colocamos diante de Ti, meu Pai, o pedido de cada irmão, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja derramando da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor tão grande e infinito, meu Pai, sobre as nossas vidas. Para que em nome de Jesus, tudo aquilo que pedimos e colocamos diante de Ti, e que seja do Teu agrado, Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando. Obrigado, Senhor Jesus, por essa chuva que cá fora. Obrigado pelo dom da vida, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és um Deus maravilhoso. Nós colocamos as nossas vidas
diante de Ti, meu Pai, te pedindo que em nome do Senhor Jesus possa cada dia nos moldar conforme a Tua vontade e o Teu querer, Senhor Jesus. Usa-nos, meu Pai, a cada dia, para que a Tua obra seja feita, para que a Tua palavra seja levada a toda criatura, Senhor Jesus. Muito obrigado por este culto, Pai. Obrigado por cada vida presente e que o Senhor possa estar também trazendo em paz, Senhor Jesus, cada um daqueles que ainda estão vindo para a Tua casa. Obrigada, Jesus. É o que eu te oro e te agradeço em nome do Teu Filho amado. Amém. Igreja, pode sentar. De manhã nós estivemos orando pelos nossos professores. Nós queremos saber quem nesta noite que é professor que fique em pé. Professor de escola pública, professor de escola particular, universidade, faculdade. Rodrigo Gustavo de manhã estava fazendo prova, eu só soube depois do momento de oração. Mas eu estava lá falando com você, tá bom? Rodrigo, os professores aposentados, professores da escola bíblica dominical. Que já podem vir aqui à frente, por favor. Estaremos orando mais uma vez, todos aqui à frente, para a gente estar orando por vocês. Esse aqui. É muito importante quando a gente pode orar e colocar a vida dos nossos professores. Trabalhamos em várias áreas, onde trabalhamos com ensino. A irmã Poliana estava de manhã aqui conosco, cuidando das crianças, tivemos mais crianças, 5 crianças hoje, nós agradecemos a Deus por isso. A irmã Poliana não está aqui, também já foi professora, nós estaremos orando, lembrando da irmã Antônia também. O pastor Roberto, a irmã Marcione e a sua filha Bianca também são professores. Irmãos, nós temos que clamar pela vida de todas essas pessoas. Porque lá onde nós estamos, quando estamos em sala de aula, que não é uma igreja, não é ensino religioso, não é um seminário teológico, são pessoas que fazem a diferença na vida dos alunos. Porque lá o Senhor está usando, pelo testemunho, para abençoar vidas. O pastor Roberto estava até compartilhando ontem no curso, ele que deu aula o dia inteiro ontem para a gente, a experiência que ele tem vivido à frente da escola como professor. Como Deus tem usado a vida do pastor Roberto, eu sempre tenho certeza que tem usado a vida de todos aqui na biblioteca da escola, em sala de aula, dando aula para crianças pequenininhas, desde bebezinhos. Deus está nos usando. E nós precisamos clamar por todos esses que estão nativos. E nós faremos isso neste momento. Pedir pastor Nivaldo para que venha aqui à frente, por favor, e esteja orando, pastor Nivaldo. Sua esposa está aqui, aposentou há pouco tempo. A irmã Fernanda está aí, aguardando este momento lindo da aposentadoria. Vamos colocar a vida dos professores das nossas igrejas, da nossa igreja. Joana também está nativa. Vamos orar por essas pessoas que são usadas por Deus na ministração da palavra. Nosso Deus, o Senhor conhece a cada um de nós. Foi o Senhor que nos formou, criou. É o Senhor quem nos sustenta, conduz e guarda. É o Senhor quem nos sustenta e nos faz viver para a glória do Senhor e a alegria de cada um de nós. Olha, Senhor, para as indagações, para os acontecimentos, para a participação de cada um, a necessidade de cada um. Abençoa, Senhor. Recaia sobre cada um deles o Teu poder, graça, misericórdia, amor. Sejam assistidos pelo Teu Espírito Santo e pela Tua palavra. Conduz, Senhor, os acontecimentos na vida de cada um. Sustenta e guarda, protege, fortalece e nos conduz para a glória do Senhor e para a nossa alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ser um vaso novo. Podem sentar? Nós teremos nossa gratidão a Deus pela vida do Júnior. Sabe agora que foi seu aniversário quinta-feira? Nós somos gratos ao Senhor por sua vida. Você é uma bênção na vida dessa igreja, Júnior. Parabéns por mais um ano de vida, pelo seu aniversário. Deus te abençoe muito. Eu quero ser um vaso novo nas mãos do Senhor. Cante essa música como uma oração e peça ao Senhor para renovar a sua aliança com Ele nessa noite. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Daí e dar-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Lucas 6,38. Nós estamos orando ainda por missões nacionais. Vamos falar nosso tema? Missões, minha pátria para Cristo. E a nossa divisa? E ainda há muitíssima terra para conquistar. Vivemos para Jesus, o nosso hino oficial. Essa canção que temos ensinado à igreja, uma hora a gente está cantando com vídeo, e agora nós já estamos fortalecidos e cantando, já ao vivo aqui com o nosso irmão Anderson, abençoado irmão Anderson no teclado. Cantemos então. Cantemos. Somos frutos da graça e por ela estamos em Deus. Nós cantamos na praça sobre a vida que Ele nos deu. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Viveremos pra Jesus. Eu vou, porque isso continua. Eu vou, porque isso vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Viveremos pra Jesus. Eu vou, porque isso continua. Eu vou, porque isso vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Na
do lar formoso. É por ti o meu amor, que o meu Deus de excelsa graça te dispensa em seu favor. Eu vou, o Cristo continua. Eu vou, o Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou, o Cristo continua. Eu vou, o Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou. Esse é um propósito. Eu vou continuar, eu vou proclamar, eu vou anunciar. É um propósito. Nós estamos fazendo com o Senhor de obedecer a sua ordem. Eu digo, os irmãos, fechar seus olhos nesse momento. Nós vamos orar por missões. Missões nacionais especificamente agora, mas nós ainda estamos em campanha. Vamos ver quanto a gente já levantou de oferta para enviar para a junta. Vamos acompanhar isso com o irmão Toninho. Se você não fez a sua oferta, levantou, você ainda tem oportunidade para a gente abençoar os ribeirinhos. A carreira missionária estará aqui na região de Tabatinga, dia 28 e 29, se não me engano, dia 29. São 2 dias, onde você poderá ver se alguém que você conhece tem a necessidade de ter atendimento médico, odontológico, e estar no culto. O segundo dia é o dia de culto. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos colocar a vida de missões, a vida missionária dos missionários, da Junta de Missões Nacionais, a liderança, toda a equipe, Senhor, dos projetos que são lançados com a carreta, com o barco, os ribeirinhos, que missões possam se espalhar, Senhor, começando dentro das nossas igrejas, a igreja local, os nossos vizinhos, para a gente alcançar, sim, Senhor, o Brasil todo para Cristo. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição, porque ela é tão querida. Nós queremos dar o nosso coração em obediência ao teu clamor, à tua ordem, Senhor, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que possamos fazer diferença nessa localidade, em volta da nossa igreja, com os nossos vizinhos, na escola, os nossos filhos velhos, onde nós estivermos atuando no nosso trabalho. Que sejamos instrumento do Senhor para anunciarmos e proclamarmos o teu nome. É no nome de Jesus, o doce nome de Jesus, precioso nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Neste momento nós estaremos cantando 2 canções. Os irmãos terão a oportunidade de entregar ao Senhor seus dízimos e suas ofertas. Mas não somente seus dízimos e ofertas, mas também a sua vida, porque a sua vida é preciosa para o Senhor. O nosso coração precisa estar na presença do Senhor, em comunhão com os irmãos e na presença dele diretamente, a sós, o culto. Nós precisamos estar unidos com Cristo. Dedique sua vida ao Senhor neste momento também, enquanto cantaremos 2 canções. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por nós. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tu está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por nós. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, Senhor, incomparável és. Dá-me, Senhor, um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
coração disposto a obedecer. Cumprir todo teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu vou convidar a igreja que se coloque de pé e abra suas Bíblias em João 13. Vamos ler dos versículos 13 até o 17. João 13, do 13 ao 17. Vamos ler? Vós me chamais de o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, aplique, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa vida para fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, ofertas e vidas depositados no teu altar. Obrigado por aquele recurso que chega à tua casa, Senhor Deus, para realizar a tua obra. Dá a nós sabedoria para administrá-lo da melhor maneira possível, da forma mais correta para fazer a tua vontade e para cumprir a tua missão. Em especial, obrigado pelas vidas que se colocam no altar para o teu serviço. Usa, Senhor, de forma preciosa. Sempre aqueles irmãos que não conseguiram vir devido a diversos problemas, a enfermidades, não está se sentindo bem, ou a dificuldade mesmo da chuva. Mas obrigado, Senhor, pela chuva que cai, pela umidade que vem para nos aliviar, Senhor Deus, e regar as plantas, trazer de volta a vida. Obrigado porque tu és muito bom para conosco. No nome santo e eterno de Jesus, oramos a ti. Amém. A igreja pode se assentar. Já estudamos esse texto aqui na Escola Bíblica Dominical, temos estudado o livro de João, e ao longo do livro já passamos ali por esse episódio em que Jesus lava o pé dos seus discípulos, e o contexto, a gente lembra ali que tinha uma discussão, quem ia sentar à direita ou à esquerda do reino, quem ia ser mais importante, o segundo ou o terceiro, enfim, como é que ia ficar a hierarquia do reino. E Jesus vai e faz aquela tarefa que era a pior possível, a mais humilhante possível. Ele foi e lavou os pés dos seus discípulos, coisa que era destinado ao servo mais humilde, aquele mais humilde da casa, o escravo mais humilde da casa. E ele foi e fez uma tarefa que não era nada fácil naquela época, né? Hoje a gente chega de pé e entra, ou às vezes em algumas casas, né, pedem para tirar os sapatos, para entrar sem sapato, para manter o ambiente limpo. Naquele tempo não tinha sapato fechado, nada disso, e precisava realmente lavar, e a coisa era feia. E aquele exemplo prático de Jesus impactou de forma bem pesada na vida dos seus discípulos, modificou o comportamento deles de uma forma assim, sensacional. Nós conhecemos então bem esse texto e a gente lembra de todas essas coisas. Mas por que eu trouxe esse texto? Porque essa semana, como já falei aqui, a gente comemorou o dia do professor, o dia dos professores. A nossa sociedade busca separar uma data para dedicar um tempo àquelas pessoas que desde a nossa infância nos conduzem ao conhecimento, mas também nos conduzem à socialização, nos conduzem à educação, nos ambientam numa sociedade em que a gente precisa aprender a conviver. Tudo bem, nossos pais poderiam fazer isso, só que cada um ia fazer de um jeito, né? E a gente teria dificuldade de se relacionar uns com os outros. E por conta das escolas, a gente tem um jeito mais padronizado aí de aprender, uma cultura que é um conhecimento que é espalhado ali na sociedade. E o trabalho dessas pessoas é extremamente importante e, por que não dizer, é cansativo e desgastante. Eu também já fui professor universitário e a gente sabe, né, quanto é complicado estar em sala de aula ministrando uma aula. Às vezes, muitas vezes, o aluno está totalmente desinteressado e você tem que dar um jeito ali de chamar a atenção dele, de trazer de volta para a aula, para que você consiga efetivamente causar uma mudança na vida daqueles alunos. Comentei de manhã, às vezes eu parava a aula para falar da vida, falar de coisas da vida, de coisas da experiência profissional, porque a gente via os alunos fazendo as mesmas coisas que iam levar a vida toda e a gente precisava debater e apresentar essas coisas também. Mas quando a gente fala de mestre, de professor, não tem como deixar de lembrar de como Jesus fazia isso. Jesus ensinava muito bem. E ele ensinava com uma didática incrível. A didática de Jesus, ao longo do seu ministério, é algo assim que é impressionante. A pedagogia dele, a didática, a forma de apresentar e de transmitir ideias. Ele conseguia ensinar de uma forma prática, assim, sensacional. Ele conseguia confrontar os corações sem causar uma reação, né? Ele conseguia chegar e falar e a pessoa simplesmente puxava ali, para mim essa, né? Eu realmente estou errado. Ele conseguia deixar as pessoas desconfortáveis nos seus erros, sem causar irritação, sem causar raiva. Ele acolhia o pecador sem acolher o pecado. A gente lembra ali da mulher adúltera, né? Ele quase não falou nada com ela, só no final. Né? Ninguém te acusou e também não te acuso, vai, não peques mais. Ele pegava cada cena, cada situação, né? Ele pegava ali uma viúva colocando 2 moedinhas ali no gasofilato e transformava aquilo numa senhora lição para todas as outras pessoas que estavam em volta. Ele conseguia trazer ilustrações com temas bem conhecidos daquele povo. Lembrei aqui, olha, pastor e ovelha, Israel era extremamente pastoril, semeador saiu a semear, o joio e o trigo que era conhecido, casa na rocha, casa na areia, videira e os ramos, por aí afora vai. Quantas e quantas parábolas e ilustrações Jesus utilizou e utilizava para apresentar ideias, para modificar a vida daqueles que o ouviam. Como um artífice, como um artista que pega um material bruto, né, e transforma em arte. Ele pegava uma situação, uma imagem e transformava numa lição difícil de não entender, difícil de não aplicar, difícil de não vestir a carapuça, por assim dizer. E as pessoas aprendiam. Não o único professor ou o único mestre narrado nas escrituras, a gente tem vários. Eu cito aqui, por exemplo, Paulo. Paulo, depois de ter se convertido, ele de fato saiu testemunhando e pregando, mas a Bíblia narra que parou uns 3 anos ali. Eu creio que ele parou uns 3 anos depois da conversão para revisitar tudo o que ele aprendeu, para entender qual era o significado de tudo que ele aprendeu à luz daquilo que Cristo havia revelado naquele momento. Que o que Cristo veio fazer foi salvar, e ele era o Messias. E Paulo estava lutando contra isso, Saulo ainda, né? Estava lutando contra isso, não por maldade, mas por zelo, porque ele entendia que era a melhor coisa e a coisa mais correta a ser feita. E aí a gente vai ver quanta produção, quantos ensinos de Paulo nós temos na Bíblia. A maior parte do Novo Testamento são cartas paulinas, que ele escreveu orientando igrejas, orientando pessoas. Eu destaco aqui a primeira carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, discipulado dele, né? Que ele ensinava, discipular também é ensinar isso. E ele ensinava, e olha, uma das primeiras recomendações que ele manda para Timóteo, antes de tudo, pois exorto que estude a prática de súplicas, orações,
intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. O ensino de Paulo aqui a Timóteo é direcionado à oração, e ele vai fazer uma série de outras orientações. Destaca um outro professor, um doutor da lei chamado Gamaliel, já ouviram falar dele? Em Atos 22:3, o nome Gamaliel aparece 2 vezes na Bíblia. Em Atos 22:3, Paulo vai destacar que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Então Gamaliel foi professor de Paulo nas Sagradas Escrituras. Claro, de acordo com toda a tradição que se tinha, de acordo com a forma como se entendia antes de Cristo e de forma segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados. Então Gamaliel foi um professor de Paulo. A gente não sabe se Gamaliel aprendeu ou não aprendeu, entendeu ou não entendeu a situação de Jesus ali, mas quando chega em Atos 5:38 e 39, tem a situação ali de Pedro perante o Sinédrio. Pedro está sendo confrontado e o Sinédrio já quer matar Pedro para acabar com esse negócio de pregar Jesus que já havia sido crucificado. E Gamaliel dá uma palavra extremamente sábia. Agora, vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então Gamaliel entendeu que havia coisas ali que precisavam ser resolvidas por Deus e não pelos homens. E ele dá esse conselho ao Sinédrio, e o Sinédrio resolve esperar, deixar para ver o que acontece. Sabe o conselho? Entregar nas mãos de Deus o que Deus precisa resolver. Tem mais um mestre que eu destaco aqui para Nicodemos. Esse está ali no capítulo 3 de João. Foi ter com Jesus à noite, escondido, no silêncio, como diz o pessoal, na calada da noite, para ninguém ver. Ele queria entender alguma coisa relacionada a Jesus, o que estava acontecendo, antes mesmo que ele perguntasse. Jesus já começou, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí se discorre ali um debate, uma discussão entre Nicodemos e Jesus ensinando a Nicodemos, e Jesus chega para Nicodemos, tu és mestre de Israel, e não consegue entender essas coisas. Como assim? Talvez alguns dos professores aqui já tenham sido confrontados por alunos dessa natureza. Como assim? Você é professor e não sabe? Graças a Deus que a gente sabe que não sabe tudo, Graças a Deus que a gente sabe que tem limitações, mas a gente aprende a correr atrás. Mas não tinha muita desculpa para Nicodemos, não. Nicodemos precisava saber daquelas coisas. Eu não sei se Nicodemos se converteu ou não, mas ele vai aparecer de novo em João 19, quando o corpo de Cristo é retirado da cruz e José de Arimateia cede um sepulcro novo para o corpo de Cristo ser depositado. Aparece lá Nicodemos indo também com especiarias para preparar o corpo de Cristo, como era em Balsamar, como era o costume daquela época. Eu não sei, pelo menos Nicodemos parece que achava ali Jesus alguém piedoso. Se depois ele acreditou em Cristo mesmo, não sabemos a Bíblia narra, mas talvez ele tenha entendido essas coisas. Esses são vários mestres, e tem outros que aparecem na Bíblia. Mas Jesus era chamado de mestre. Por quê? Dentre várias coisas que ele fazia, dentre tudo o que ele fazia no seu ministério, ele também ensinava. Ele não só ensinava, mas ele também ensinava. E esse trecho revela algumas características em relação a dessa relação entre mestre e discípulo. E a primeira delas aparece ali no versículo 13. Vós me chamais o mestre e o Senhor. Note que tem um artigo definido no singular, não é um mestre e um Senhor, mas o, nenhum outro lá, é o mestre e o Senhor. Bom, quando a gente procura fazer um curso, aprender algum conhecimento, adquirir alguma habilidade, a gente busca uma escola que nos ensine da melhor maneira possível aquele conhecimento, aquela habilidade. Se for um professor, já que você é um professor particular, você busca um professor particular que vai conseguir te ajudar da melhor maneira possível. Se for um professor para tirar dúvidas, matemática, física, química, você vai procurar alguém ali que sabe explicar e que me ajuda a caminhar. Ou vai procurar que eu posso pagar, Às vezes eu não posso pagar, mas eu vou no melhor que eu possa pagar para resolver aquele problema. Eu lembro de uma situação na minha vida, em 1985, só 40 anos atrás. Eu estudava piano com uma professora de bairro, uma professora perto de casa que ensinava piano, uma pessoa crente, que tocava na sua igreja, dava aula em casa, e eu passei ali um ano estudando piano com ela. E meu pai queria que aquilo ali fosse um negócio um pouco mais profissional, e ele foi procurar onde eu poderia aprender piano de uma forma mais técnica, mais profissional. Ele achou a escola de música da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ficava ali no passeio público, na frente do passeio público, lá no Rio de Janeiro. E tinha essa escola e tinha a Vila Lobos, que ainda existe, fica no Largo da Carioca, também no Rio de Janeiro. E essa escola de música tinha um curso técnico de piano. O curso técnico tinha 8 anos. Eram 8 anos aprendendo a tocar piano, 2 semestres, 16 períodos. Só que, e era barato, Como era uma escola pública, era uma universidade federal, o custo era baixíssimo. Tipo assim, R$650 para estudar por mês, um negócio assim, irrisório. Dá para pagar e a gente vai ter um bom ensino, como a gente tem a escola de música aqui da UNB. O problema é que para conseguir estudar naquela escola, tinha um concurso. E a gente tinha que prestar o concurso já fazendo algumas coisas que eu não sabia fazer na época. Eu tinha que tocar uma peça de bar, uma sonatina, uma peça brasileira, um exercício que ia ser sorteado um mês antes. Tinha uma prova de teoria com ditado musical. O professor bate no piano e escreve a pauta. Maravilha, coisa simples de fazer, solfejo, olhar as notas aí, sair cantando. Só que eu não sabia nada disso. E aí, ensinaram, apontaram para ele uma professora que poderia me preparar. Eu lembro até hoje o nome dela. Aliás, ontem eu estava preparando o sermão, lembrei do nome dela, fui buscar na internet, Marcinha Cris. Eu vi dela de 7 anos atrás, no Vila Lobos. Foi a professora que me preparou. Por um ano, eu tive aula com ela em Copacabana, na casa dela, E por um ano inteirinho eu estudei 4 horas de piano por dia, que era para passar no concurso. Depois que eu passei no concurso, eu continuei estudando 4 horas por dia, porque o negócio era exigente. E ela, no início teve que me dar um choque de realidade ali, a gente assusta, Porque às vezes o professor assusta a gente. Às vezes quando ela falava alto, dava aquele temor, Mas aquilo ali me despertou e eu comecei a estudar e eu fiz o concurso. Durante todo o ano de 86 eu estudei com ela. No final do ano eu passei no concurso e estudei 87, 88, 89 na escola de música da UFRJ. Hoje eu tenho uma colega daquele tempo, irmã em Cristo, a Priscila Bonfim, também estudava naquela época, filha do pastor Oswaldo Ferreira Bonfim. Hoje ela é mestre do teatro municipal. Eu parei de estudar piano, fui fazer engenharia, fui fazer outras coisas que eu precisava fazer. Não conseguia acabar o curso técnico no final do científico. Mas eu achei uma professora que sabia como é que funcionava o concurso, que conseguia me preparar para o concurso. Que ela não me fez passar, eu passei, mas ela me deu todo o caminho e me deu a correta orientação para que eu conseguisse passar naquele concurso. E é assim que a gente faz. A gente busca aquele curso, aquele concurso, aquele professor que vai conseguir, de fato, me orientar, me ensinar. E as pessoas viam Jesus como esse tipo de professor. Ao final do Sermão do Monte, lá em Mateus 7, 28 e 29, o Sermão do Monte vem lá, Mateus 5, 6 e 7. No finalzinho do Sermão do Monte, lá, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Ou seja, os escribas, aqueles que cunhavam os textos, os fariseus que estudavam o texto, ensinavam o texto, mas as pessoas percebiam que esses não tinham autoridade no que faziam. Mas Jesus não. Jesus sabia o que estava fazendo. Por isso ele falava e especificar: vocês me chamam o mestre e o Senhor.
Mestre aqui é no sentido de ser professor, é rabi, né, como era ali em Israel, e senhor aqui no sentido de ser dono. E a gente usa essa expressão hoje, né? É mestre fulano, é mestre porque fez um curso de mestrado. Eu sou mestre em engenharia elétrica porque eu fiz mestrado, mestre. Mas nesse sentido da Bíblia, mestre como alguém que orienta o caminho a seguir a Cristo, fala em Mateus 23, 8, do 8 ao 11. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre. E vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aqueles que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. E Jesus está debatendo aqui com relação ao título mestre. É um título de status, um título de posição hierárquica. E, infelizmente, muitas vezes, ou quase sempre, a nossa sociedade, as pessoas precisam ou querem títulos para mostrar status. Eu sou isso, eu sou aquilo outro. E o título acaba sendo o status. O status de mestre aqui, o título de mestre aqui, só a Jesus. Então, Jesus é o mestre e o Senhor. No versículo 15, aparece a segunda característica, porque eu vos dei o exemplo. O exemplo, tem um ditado, a gente fala no mundo corporativo, aqui diz assim, aquilo que você faz fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que você fala. Percebeu? Aquilo que você faz fala tão alto, grita, de tal maneira que as pessoas não conseguem ouvir o que você está falando. Ou, de uma forma bem mais simplificada, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, funciona. O exemplo arrasta, não é isso? Perguntaram a um tenente na Segunda Guerra Mundial, o tenente geralmente é um comandante de uma fração de 30 soldados ali, e muitas vezes o combate corpo a corpo, a tropa tem que avançar e avançar contra o inimigo. E o tenente ia geralmente à frente da tropa. Né? E aí perguntaram para ele, por que você vai à frente? Por que você não manda a tropa na frente e vai atrás? Né? Isso, caminho de escudo. Aí ele perguntou assim, você já tentou empurrar um barbante? Se você tentar empurrar um barbante, não vai, tem que puxar. É um exemplo. O exemplo arrasta. E Jesus é o mestre que ensina pelo exemplo. Não foi a primeira vez que ele fez isso. Não foi a primeira vez que ele ensinou dando exemplo. Volta e meia ele desafiava os seus discípulos a fazerem, ou atuarem, agirem de alguma forma. Lembra na multiplicação de pães e de peixes, né? Seriado da Josie lá, deu uma dramatizada bacana naquilo ali. Ele foca na dúvida, né, dos discípulos, o que a gente vai fazer? Ele pode comer, como assim? Só tem isso aqui. Né? E ele deixa o problema com os seus discípulos para depois ele fazer o milagre. Olha só, vamos fazer o milagre aqui. Né? E vai, na situação da adúltera, né, ele é confrontado pela multidão, mas ele ensina aqueles homens compaixão. Compaixão é justiça. Por que fala contar para os outros? Mas assim mesmo, não é fácil a gente perceber quando nós estamos errados. Né? A mulher do fluxo de sangue tocou ali, ó, a borda da veste de Jesus, na sua fé ela entendia que se ao menos tocasse na roupa de Jesus, ela estaria curada. E Jesus agiu também com compaixão por ela. Jesus mostrou e ensinou compaixão pelos pecadores. Mateus 9, 10 a 12. Sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ele se misturava com os pecadores, com aqueles que precisavam de remédio, com aqueles que estavam doentes. E falando de ensinos práticos, através do exemplo, a gente não pode esquecer quantas e quantas vezes Jesus ensinou os discípulos a orar. Quantas vezes ele se retirou para orar? Os discípulos sabiam que Jesus estava se retirando e que tinha ido orar. E que ele fazia isso sozinho, com Deus. E ele dava o exemplo. E ele mostrou isso várias vezes. Ao ponto dos seus discípulos pedirem, mestre, ensina-nos a orar. E ele vai mostrar ali a oração, do Pai Nosso, a oração modelo, né? Para que seus discípulos pudessem ter um rumo, uma direção do que orar e como orar. Isaías 53:7 narra o que vai acontecer durante o julgamento de Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É uma profecia que vai acontecer, fala, no julgamento de Cristo, onde ele está ensinando na prática aquilo que ele falou no Sermão do Monte. Já tinha falado lá em Mateus 5:39, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Perdemos anteontem, sexta-feira, um adolescente, pai, filho de um colega de farda, por conta de um assalto na Santa Cruz do Sul. Não sei o que deu na cabeça dele, mas ele achou que poderia reaver o celular e foi atrás do adolescente. O adolescente estava com uma faca, esfaqueou ele veio óbvio. Triste cena. Jesus está falando para não fazer isso. Jesus está falando que a gente precisa deixar nas mãos de Deus resolver essas coisas. Quantas e quantas vezes nós queremos, pela nossa força, resolver esses problemas. Mas, além de ensinar, por exemplo, ele criticou também fortemente os escribas. Mateus 23, 2 e 3, ele colocou assim na cadeira de Moisés. Se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. É por isso que a multidão vai ficar admirada da forma como Jesus ensina. Ele fala como quem tem autoridade, mas ele de fato tinha autoridade, porque ele ensinava e fazia. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não serve, não funciona. Jesus ensina pelo seu exemplo. E é o seu exemplo que eu e você precisamos seguir. Precisamos ser exemplo para os outros. Né? Sal da terra, luz do mundo. Como é que você sal sem salgar? Como é você luz sem iluminar? E a terceira característica aqui está no versículo 17. Jesus diz assim, ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Praticardes, perdão. Bem-aventurados, felizes serão se vocês a praticarem. O professor não gosta de ver o seu aluno colocando aquilo que ele ensinou em prática. Principalmente quando bota em prática e dá certo. Né? Todo professor gosta, ele se sente realizado. Eu ensinei e o fulano colocou em prática e funcionou. Eu lembro que eu tive um aluno que também era sargento, o exército ele trabalhava com manutenção de geradores bem antigos, ele fazia lá o circuitinho que controlava o gerador, porque a rotação do motor vai fazer gerar uma tensão de saída e dependendo da carga, o motor pesa, a rotação varia e a tensão pode variar. Então você precisa do circuito eletrônico, acelera o motor quando necessário, freio quando necessário, para estabilizar lá a voltagem, saída. Né? É uma característica do gerador, quando ele fica velho, o circuito precisa ser refeito. E aí ele pegou um trabalho de final de curso para fazer, um controlador que existe na literatura de engenharia chamado PID, proporcional integral derivativo, enfim, é uma matemática que existe ali. Só que como ele era técnico eletrônico antes de ser engenheiro, ele foi tentar fazer isso do jeito dele. Né? Existia uma literatura que dizia como fazer. Mas faça um impulso, legal, bota a carga, faz a média, e ali você vê a curva, tem os parâmetros que você vai colocar no controlador. Era simples, era só fazer aquilo. Aí eu falei, vai lá, faz assim, 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 assim. Aí ele falou, não, eu fiz desse outro jeito. E funcionou mais ou menos. Eu falei, tá bom, mas olha só, esse é o jeito do técnico, tinha que ser um pouquinho mais
duro com ele. Esse é o jeito do técnico, é o jeito que você sabe fazer. Agora você está estudando engenharia. Na engenharia a gente não testa, a gente calcula e executa. É diferente. Faça desse jeito. Aí ele foi e voltou, né? Ele achou que eu ia gostar do trabalho dele, não foi? Aí ele foi, deixou, aí depois voltou. Professor, não é que funcionou? Né? Quantas e quantas vezes a gente, como professor, já ouviu uma coisa dessa? Não é que deu certo. Aquilo que o senhor falou, deu certo. Jesus está falando exatamente essa coisa aqui. Bem-aventurados sois, se praticardes estas coisas. Vocês estão dizendo que eu sou o mestre e o Senhor. Não tem outro mestre, não tem outro Senhor. Eu estou dando um exemplo, estou dizendo como funciona. Vocês serão felizes se colocarem isso em prática. Bem-aventurados. Já partindo para a conclusão. A expressão mestre de mestres, que de vez em quando a gente usa para fazer referência a Jesus, não está escrita na Bíblia, não. A Bíblia só diz que ele é o mestre e o Senhor. Mas ele afirma e confirma nos seus discípulos. Vocês me chamam o mestre e o Senhor, e eu sou. E a gente precisa ter cuidado quando olha para Jesus, porque a gente vê muito ele como mestre, como profeta, como aquele que cura, mas ele é muito mais do que isso. Ele não é só um rabi. A gente não pode limitar ele a essa visão. Talvez fosse a visão a que as pessoas da região entendiam naquele momento ou daquela forma. Mas ele é muito mais do que isso. Ele falou de amor e ele provou o seu amor por nós. João 15, 13, ele diz: ninguém tem maior do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Olha que exemplo prático ele deu a nós. O maior amor que poderia existir foi Jesus, que, como mestre, como Senhor, como amigo, se entregou na cruz por mim e por você. Como mestre, ele quer que a gente o obedeça. Como Senhor, quer que o sirva. E como amigo, ele deu a sua vida por mim e por você. Eu quero fazer um convite. Jesus, o mestre e o Senhor, deu a vida por mim e por você, para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Para isso, basta apenas aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Em João 3,16, quando ele está falando com Nicodemos, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a única coisa que a gente precisa fazer é aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Alguém, nessa noite, que ainda não tenha feito uma decisão ao lado de Cristo, faça o sinal, quero orar por você. Alguém? Ok. Eu quero fazer um segundo convite. O mestre quer que eu e você pratiquemos os seus ensinamentos. O mestre quer que eu e que você sigamos o seu exemplo. Quantas vezes nos colocamos problemas, dificuldades, empecilhos para cumprir a vontade de Deus? Quantas e quantas vezes a gente pega um probleminha, vira um problemão, tá vendo? Não dá. O problema é tão grande que eu não posso, eu não tenho condições, eu não sei, eu não consigo, eu não chego lá, eu tenho tantas coisas para fazer, a minha agenda está tão ocupada, é tão complicado, eu não tenho força. Olha, se a gente for discorrer aqui sobre as desculpas que a gente dá para não fazer a obra de Deus, a gente não sai daqui hoje. Nós somos criativos para isso. Ele quer que sigamos o seu exemplo, ele quer que nos dediquemos cada vez mais e mais à sua obra, ele quer as nossas vidas na obra dele. Há alguém aqui que gostaria de dedicar mais a sua vida à obra do reino? Sinto que eu não estou fazendo tudo o que eu poderia. Sinto que há algo mais para fazer. Sinto que Deus quer mais de mim. E eu quero me colocar nas mãos dele. Eu quero que ele tire os empecilhos, que ele tire os problemas, ele vai fazer isso, ele vai me capacitar, e eu vou fazer a obra dele. Há alguém? Eu vou convidar para vir aqui na frente, eu vou ser o primeiro. Você também aqui. Quantas e quantas vezes a gente olha para a agenda da gente? Quantas e quantas vezes a gente olha para as nossas dores? Quantas e quantas vezes a gente olha para os sacrifícios que a gente acha que não pode fazer? Mas Deus pode fazer sim. Deus pode nos usar sim. Agora a gente precisa estar nas mãos dele. Ele não media esforços por mim e por você. Ele não media esforços por mim e por você. Ele se entregou na cruz do Calvário. Ele quer que as nossas vidas estejam inteiramente nas mãos dele. Ele quer que a nossa agenda esteja inteiramente nas mãos dele. Eu não vou deixar de trabalhar por causa disso. Eu não vou deixar de fazer compras no supermercado, de ir ao médico, de resolver os meus problemas. Mas eu vou dedicar cada vez mais e mais o meu tempo e a minha vida nas mãos dele. Mais alguém? Por favor. Glórias a Deus. Que bom. Há mais alguém que queira dedicar mais da sua vida a Deus, mais da sua agenda, mais do seu tempo, mais da sua força? Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, estamos aqui, Pai, na tua presença. O que queremos, Senhor Deus, fazer mais. Estamos nos esforçando, estamos colocando a nossa agenda à sua disposição, mas, Senhor, a gente ainda percebe que reservamos espaços não para Ti. Parece que nós ocupamos alguns horários de nossas agendas, não, esse aqui não é de Deus, esse aqui é só meu. Mas, Senhor, nós queremos fazer mais. Senhor, queremos usar e seguir o exemplo de Jesus, Senhor Deus. Queremos estar ao pé da cruz o tempo todo, Pai, trabalhando na Tua obra o tempo todo. Queremos que a nossa vida esteja no altar o tempo todo. Usa-nos, Senhor Deus, poderosa e ricamente. Usa-nos para fazer a Tua vontade. Senhor, aquilo que impede, que atrapalha, vai tirando, Senhor Deus, das nossas frentes. Aquele desânimo, aquela falta de vigor, de força, aquela tristeza que às vezes nos abate, tira, Senhor Deus. Faz como fez, Senhor Deus, a Josué. Josué pediu que parastes o sol para que ele combatesse. Multiplica, Senhor Deus, as horas das nossas vidas, para que possamos dar conta de todas as nossas agendas, para que possamos, Senhor Deus, fazer a Tua obra sem medida. Queremos Te servir cada vez mais e mais. Usa-nos poderosamente. Desperta, Senhor, a Tua igreja, Pai, para a nova liderança, para os novos trabalhos, para as novas atividades que precisamos fazer, para pregar o Evangelho nessa localidade, para estar, Senhor Deus, na Tua vontade, no centro da Tua vontade, o melhor lugar em que podemos estar nas nossas vidas. No nome santo e eterno de Jesus, oramos a Ti. Amém. Deus abençoe a gente. Cantemos o hino mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter. Queremos ser mais do Senhor. Deus nos abençoe. Mais de Cristo eu quero ver, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais da sua mansidão, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de Cristo.
mais de Cristo compreender. Quero a Cristo obedecer, segredado dele andar, seu amor manifestar. Mais é Cristo, mais é Cristo, mais o seu puro e santo amor, mais de ti mesmo salvador. Estamos chegando então ao final do nosso culto, com a graça de Deus, entrando numa nova semana. Não vamos esquecer dos nossos trabalhos semanais. Terça-feira às 8 horas da manhã, culto de oração. Quarta-feira às 8 horas da noite, culto de oração. Sábado de manhã, o projeto está a todo vapor. Ensaio do coral, não é isso? As nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos adultos vão participar conosco na cantata de Natal. Vai ser uma grande cantata de Natal, infantil para todas as idades, não é isso, Rose? A todas as idades, contamos com a presença, a participação de todos. Vamos pregar o Evangelho através da cantata que vamos entoar e ensinar a história de Cristo. 4 horas da tarde, ou 4h30, 4 horas? 4 horas da tarde. Projeta aí pra gente, Simone. O Heróis da Fé. Teremos, então, atividade com a melhor idade. 4 horas da tarde. Olha lá, 25 de outubro, 16 horas. Venha e traga um amigo. Não sei se um lanche e um amigo. É isso? É melhor 2 lanches e um amigo? Não sei. Enfim, venha participar conosco. É importante nós estarmos aqui louvando a Deus. Isso, domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. Mudamos o horário do ensaio do coro para as 10h30 da manhã, depois do BD. Não tem mais desculpa, venha participar conosco do coral Ebenezer, ok? O pastor e a esposa estão entrando nesse coral também. Então venha ensaiar conosco, quero colocar o coral para cantar pelo menos 2 vezes por mês, viu, Anderson? Pelo menos 2 vezes por mês, eu quero ver o coral cantando aqui, tá certo? Precisamos fazer e motivar essa atividade. Por último, às 19 horas da noite, teremos o nosso culto de oração. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana profícua, uma semana de trabalho, bastante trabalho, mas com bastante energia para conseguir dar conta desse trabalho todo, dessa agenda que está na presença dele. Não vai embora sem antes passar aqui no cantinho, pode sair por aqui, ainda tá chovendo? Tá chovendo. Então vou pedir os irmãos aqui na frente, os irmãos descem aqui, já vão ali para a área ali, vamos lanchar, lanchinho da comunhão, que é extremamente importante para estarmos juntos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, Pai de amor, muito obrigado pelo banquete espiritual, por que nos contemplaste, Senhor Deus, por nos deste neste domingo. Obrigado pela sua palavra ensinada de manhã, ensinada à noite. Obrigado porque falaste ao meu coração, Senhor Deus. Fala cada vez mais ao coração da tua igreja. Estejamos sempre dispostos a trabalhar na tua obra, a fazer tudo aquilo quanto é necessário, Senhor Deus. Abre espaços em nossas agendas. Dá-nos, Senhor Deus, a capacidade de fazer quantas coisas ao mesmo tempo forem necessárias para que tudo esteja em ordem e consigamos estar na tua obra, desempenhando tudo aquilo que tu queres que façamos, Senhor Deus. Usa-nos poderosamente. Faça, Senhor, com que falemos do Evangelho essa semana aos nossos colegas, aquelas pessoas que nos cercam. Usa-nos cada vez mais. Senhor, aqueles irmãos que estão enfermos, com a irmã Raimunda, que não está se sentindo bem, a irmã Antônia também não está se sentindo muito bem, mas, Senhor, visita essas irmãs, visita seus corações e dá a elas força e vigor, Senhor Deus. Restabelece seu ânimo e a sua energia, Senhor Deus. Ó Pai, e agora que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Ao som do pós-luz de igreja pode se sentar em oração silenciosa, estaremos despedidos.